gente já está online, Fernanda. Ei, olá, boa tarde, todos os participantes. Sejam bem-vindos ao nosso evento, né? Essa palestra é o método Bullet Journal para a organização do estudo remoto. Meu nome é Fernanda Zanata, eu sou psicóloga, trabalho atualmente como psicóloga escolar no IFMT Campus Várzea Grande. E nessa tarde, né, teremos aqui conosco a professora Mariana Tiso, que vai dar a palestra, o método Bullet Journal para estudo remoto. Mariana é comunicóloga social, formada pela Universidade Federal de Viçosa, mestre em educação pela UFV, e o assunto, né, ela domina esse assunto, ela escreve os cadernos narrativos no canal do YouTube. Ela vai explicar um pouquinho mais para frente sobre o canal dela, e a gente também vai passar o endereço do canal aqui para vocês acessarem. Bom, como todos sabem, né, o Instituto Federal, assim como outras instituições de ensino e também trabalho, adotaram o método do trabalho remoto, né, por conta das medidas de prevenção e cuidados no combate ao coronavírus, causador da Covid-19. Por conta disso, iniciamos o regime de exercício domiciliar e retomamos nosso calendário acadêmico, com a necessidade de nos reorganizarmos, né, de nos adaptarmos para o desenvolvimento das nossas atividades de maneira remota. Essa organização, né, não foi fácil, não é tão simples de fazer, tivemos uma ou outra dificuldade, mas continuamos, né, cada dia tentando transpor essas dificuldades. Com o intuito, então, né, de buscar novas ferramentas que nos auxiliem nessa organização, convidamos a professora Mariana Tiso para nos ajudar a aprender a desenvolver esse método Bullet Journal de organização pessoal. Gostaria de agradecer, né, a professora Mariana Tiso, pela sua disponibilidade, aceitar nosso convite, estar aqui com a gente. E gostaria de agradecer também a professora Janaína pelo trabalho e bem na realização do evento, o Rafael, nosso estagiário de TI, responsável pela transmissão, e todos que contribuíram para a realização do evento, né? Antes de passar a palavra da Mariana, né, antes de passar a palavra para a Mariana, gostaria de dizer que está acontecendo o encontro, né, do método Bullet Journal no YouTube, através do canal Caderno Narrativas. Os encontros são semanais, né, e estão gravados para você assistir, caso você queira assistir os vídeos passados, é só clicar lá no canal e tem a playlist dos vídeos. Aí, no decorrer da palestra, vocês podem fazer perguntas aqui no nosso chat, e qualquer comentários ou dúvidas, ao final a gente vai ter um tempo para conversar sobre isso, tá? Bom, vai lá, Mariana. Olá, boa tarde a todas e a todos. Estou muito feliz com o convite. Vou confessar para vocês que eu estou um pouco ansiosa, né? Vocês não estão me vendo? Parece que não me veem. Mas eu vou falando, eu acho que talvez vocês estejam me escutando enquanto o Rafael faz as correções, né? E aí eu estou muito satisfeita com esse convite, assim, estou muito feliz, sou muito grata, Janaína, pelo convite. A gente estudou, né, há um tempo atrás, eu acho que talvez não seja muito bom eu compartilhar com vocês há quanto tempo a gente se conhece, né, mas eu comecei fazendo arquitetura também, e, e aí depois, né, fui mudando meus caminhos, enfim. E aí eu vou apresentar um pouco, e eu queria compartilhar com vocês beleza, vocês estão vendo e ouvindo agora, ok. Grata por compartilhar, vamos comentando, conversando com a gente por aqui mesmo. Eu vou, acho que eu vou colocar, espero que vocês estejam vendo bem o slide, eu acho que eu vou abrir ele de outro jeito, porque eu não estou muito feliz com esse jeito, não. Eu vou de outro jeito e não vou ver o que vocês estão falando, acho que vai ser melhor. Mas, enfim, a gente vai... Eu quero compartilhar com vocês, assim, um pouco de como eu uso, né, o caderno narrativa, como que a gente usa essa metodologia, né, essa ferramenta que é o Bullet Journal, como possibilidade, né, da gente se organizar, da gente se conectar, né, com a gente mesmo e as coisas elas não ficarem, né, eu não estou conseguindo ocultar essa janela, deixa eu ver se vocês estão vendo. Agora sim.
Então, para eu poder falar, né, com vocês, eu fiz essa linha do tempo já, e vocês vão perceber que ao longo da minha apresentação eu optei por usar imagens dos meus próprios cadernos, né? Então vocês vão ver que tem, por exemplo, nessa foto mesmo aí já dá para ver, né, que tem algumas. Vou falar, Janaína, vou te entregar porque eu coloquei as datas dos anos ali. Né? Então foi 2008 que a gente fez arquitetura e urbanismo juntas em Viçosa, Minas Gerais. E eu já vi que várias pessoas já se colocaram, né, que são de UBAL, que já estudaram aqui em Viçosa, né? Eu fico muito satisfeita de vocês estarem online aqui também. E aí vocês vão ver que essas imagens que eu uso são dos meus cadernos e que realmente eu uso, né? Não foram feitas para simplesmente mostrar para vocês aqui. Vocês vão conseguir acompanhar e ver que tem, né, esses erros que a gente faz, né, esses riscos, essas coisas. Eu acho que faz parte mostrar para vocês como é mesmo, né? E aqui, então, já aqui, vocês vão conseguir entender um pouco da minha trajetória, né? Como que eu cheguei até aqui. Então, né, arquitetura e urbanismo, depois eu fui para comunicação social, e eu coloquei alguns marcos que foram importantes, né, na minha vida, o Estaleiro Liberdade, que eu fui lá para Porto Alegre, e aí eu tive contato com uma comunidade internacional, que é o Art of Hosting, e aí eu fiz um mestrado em educação, minha filha nasceu, e atualmente eu faço licenciatura em História, e tem sido muito legal, porque me abriu muitas portas, né? Então foi a partir de lá que eu consegui começar a oficializar as oficinas do Rabiscando a Gente Aprende, né? Que agora também virou uma página no Instagram, mas ela essa ideia da gente poder desenhar, né? A gente permitir uma escrita, inclusive em anotações, né? Em estudos, em sala, um rabisco, né? Ele como instrumento de aprendizado e de retenção de conhecimento, não simplesmente como algo que não faça sentido. Olha só, eu não sei onde que eu coloquei meu telefone e eu não tô vendo nem se tem mensagens para vocês, para mim. Então eu vou pedir licença 2 minutinhos que eu vou só achar ele e eu já volto. Achei, pessoal. Gratidão pela espera. Enfim, então vocês vão verem que inclusive o conteúdo, né, que eu estou apresentando, mas tem a ver também com o que a gente está, com o que eu estou falando, né? Então essa diagramação pode inclusive ajudar para vocês quando, por exemplo, se vocês tiverem que fazer alguma linha do tempo, né, alguma coisa que tem etapas. Então dá para a gente adaptar esse método, né, essa forma, né, de diagramação para o conteúdo que a gente deseja, né? Então, falando rapidinho, né, eu tenho o Instagram, que é o Caderno Narrativo, que eu comecei em 2017, e aí registro um pouco, né, eu falo, né, a arte de registrar o que importa. Então, se vocês quiserem, né, vocês podem seguir por lá. Todos os dias eu posto alguma coisa relacionada, acho que vocês vão gostar bastante. Então, eu vi que tinha essa possibilidade, né, da gente conversar, desenvolver mais coisas, e aí eu decidi ter uma certa periodicidade no meu YouTube, porque até então eu postava bem de vez em quando, só um folhear dos meus cadernos, né, que a gente normalmente chama como flip through, né, mas aí esse ano eu resolvi que seria legal eu consegui ter uma frequência, né? E a gente fez esse estudo, né, do livro oficial, que é o método Bullet Journal, e a gente tem feito e tem sido bem legal, assim, a gente está quase no final do livro, mas ainda dá tempo, se você, depois desse encontro aqui, ficar interessado, né, quiser participar, vocês podem ter certeza que vai estar gravado, então vai dar para acessar essas informações e tudo mais. Então, aqui outras coisas, né? Então, já tem alguns vídeos explicando como que a gente pode usar o Bullet Journal em sala de aula, né? Sugestões de como usar o caderno, que tipo de miolo que a gente pode usar, né? A gente vai falar um pouco disso, né? Que pode ser pontado, que é aquele, né, que tem os pontinhos que a gente chama de pontilhado. Pode ser liso, pode ser quadriculado, pode ser o tradicional, né, de pautas, assim.
O importante não é o caderno que você usa, a marca e tudo mais. Tem que ser um caderno que você tenha garantias de que você vai usá-lo o tempo todo. Eu acho que essa é a questão do método, né? Você precisa de uma caneta e de um caderno, para em vez de você ficar espalhando por vários lugares, né, em vários papéis, depois você precisar localizar, você não sabe onde está. Na verdade, você vai usar um caderno só e se você precisar, você vai recorrer àquele caderno e ele vai ser suficiente para você se localizar, né? E aí, então, depois vocês fiquem à vontade para procurar. Tem o meu site também, que eu criei, eu explico um pouco sobre o caderno narrativo, Rabiscando a gente aprende, e ao longo do tempo, né, eu vou atualizando mais coisas, mas, acabando essa parte de introdução, já vamos direto, o método Bullet Journal, para aqueles que não conhecem, ou aqueles que já ouviram falar, mas acham, talvez, que o método seja só desenhar, né, ter um caderno bonito, atraente, colorido, que normalmente é o que é mais transmitido, né? Na verdade, ele não é isso, né? O Bullet Journal, inclusive esses nossos encontros que a gente tem feito, acho que já tem uns 3 meses que a gente está lendo, né, o livro oficial, ele tem esse título, né? O subtítulo, Registre o Passado, Organize o Presente e Planeje o Futuro, porque ele é a ideia dele ser um cérebro externo, né? Então, você vai colocar essas coisas que são importantes para você, vão ficar nesse caderno registrado. E aí, assim, lógico, né, que tem as possibilidades de personalização, né, de você conseguir colocar as suas coisas, sei lá, você pode usar ele para qualquer coisa, ele pode ser seu caderno, ele, né, de anotações, né, tá em voga a gente falar de Common Place Book, que é um caderno de lugar comum, que você anota as coisas que são importantes para você, que você não quer perder, uma citação, alguma coisa importante, uma música que você ouviu, um trecho que te chamou atenção, enfim. Ele também pode ser um diário que você vai registrar o que você sentiu, suas percepções, aquelas coisas que você não tem coragem de compartilhar com outras pessoas, você pode compartilhar nesse caderno. Ele pode ser sua agenda, né? Ele pode ser você anotar seus compromissos, seus eventos, pode ser uma lista de tarefas. Então, a ideia do Bullet Journal é ser um caderno que ele aceite tudo que você precisar anotar. Então, que você tenha um suporte externo, né? Que seja um cérebro externo ao seu, que você consiga colocar todas as coisas lá, porque a partir do momento que a gente anota as coisas, a gente registra, né? A gente tira da nossa cabeça, parece que é como se fosse menos uma tensão, né? A gente fica um pouco mais aliviado e consegue concentrar no aqui e agora, né? Imagino que todo mundo tenha passado, no mínimo, várias vezes, né, na vida, de estar desenvolvendo uma atividade, mas, na verdade, tá pensando em várias outras e, na verdade, não consegue nem concluir a primeira, né, que estava fazendo, enfim. Então, eu acho muito legal a gente poder relacionar, né, a gente poder entender como que funciona, né, a nossa cabeça. Eu acho que o Bullet Journal, ele, vou falar bujo, talvez, né, seja melhor, contribui muito para isso, né, para a gente registrar o que está acontecendo, as memórias que a gente tem, a gente conseguir se organizar e em cima dessa organização a gente planeja para onde que a gente quer ir, né. E o livro inteiro ele fica falando disso, né, e ele não fala só sobre símbolos, né, sobre registros, mas ele fala, inclusive, da crença que faz ele desenvolver esse método em si, que é o Bullet Journal. Mas a base, assim, se a gente for passar só a estrutura física, a gente tem o registro futuro, que é basicamente numa página dupla. Eu vou mostrar para vocês logo mais exemplos, tá? Mas eu estou tentando contextualizar e as imagens todas que eu vou mandar, que eu vou mostrar para vocês, já são relacionadas aos estudos em si. Mas eu acho importante eu apresentar o método super brevemente, né? Então, vocês vão verem que acho que já foram 14 encontros do método, a gente ainda não terminou de ler o livro, né, a gente está fazendo essa leitura coletiva, e cada encontro tem entre 1 e 1h30, né, então eu vou resumir muito, assim, para falar, sei lá, em minutinhos, né, o que a gente está falando há tanto tempo, né, um livro de tantas páginas, enfim. Então, a base seria esse registro futuro, que numa página dupla, né, uma do lado da outra, a gente teria essa visão do ano inteira, um registro mensal, então a gente consegue, né, numa página simples ou numa página dupla, ter a visão do mês inteiro, e o registro diário, que eu acho que é a chave do método em si, né, que é a gente escrever as coisas à medida que elas acontecem, né. Então, o evento que a gente fica sabendo, né, uma nota, um registro, a gente coloca tudo nesse registro diário e a partir dele, em algum momento que o Heider sugere, né, a gente fazer uma avaliação pela manhã e à noite. Isso não é muito tempo, isso é tipo 2 minutos,
que a gente pode fazer, né? Mas aí a gente sim passa essas informações. Então, esse registro diário seria aquele papel que você pega e que você anota aquele compromisso, aquela coisa que você não pode esquecer, né? E depois você pensa, depois eu vou escrever isso em outro lugar, ou depois eu anoto isso na agenda, ou depois eu mando mensagem para a pessoa. Normalmente você perde, né, esse papel e fica sem fazer aquela atividade, né? Ou tem vários papéis, vários cadernos e você não lembra onde você anotou. Então, quando você concentra tudo nesse registro diário, e vocês vão ver que isso, inclusive, vale para as aulas, né? Então, você talvez, uma sugestão que eu dou para vocês, que é o que eu uso, que eu tenho usado tem uns 2 anos, que eu não uso cadernos com divisórias. Eu escrevo, mas aí é individual, né, gente? É só uma sugestão de como você pode usar. Eu vou anotando à medida que as aulas vão acontecendo. Então, por exemplo, hoje, dia 25 de janeiro, eu tive aula, por exemplo, de Brasil. Então, né, eu faço história. Então, eu tive aula de história do Brasil. Eu vou fazer aqueles registros. Depois, na aula de Brasil, eu tive aula de história moderna. E aí, então, logo na sequência, eu continuo essa anotação. Da mesma forma como o Heider sugere, que a gente faça o registro diário, né? Então, hoje, dia 25, eu escrevo numa página, assim que acabou esse dia, eu pulo uma linha, ou talvez, né, se tiver poucas linhas, eu passo para outra página e aí eu continuo, né? Então, eu pessoalmente, eu não trabalho com uma diagramação pronta, até porque é impossível, né, a gente saber quanto que a gente vai gastar. Às vezes a gente pode gastar uma linha, 2 linhas, e às vezes a gente pode gastar páginas, né? Mas, enfim. E aí, uma forma de ficar concentrado, né, da gente criar esse hábito de escrever efetivamente, é a gente usar registro rápido com marcadores, né, os bullets. E aí essa seria a tradução do bullet journal, né, que journal é caderno ou diário, e o bullet seria esses marcadores, né, esses símbolos, que também a tradução seria bala. Então, que remete a essa ideia de rapidez, né, então, aqueles registros que a gente anota super rápido, assim, então, podem ser frases, né, orações, que tem verbo, mas não necessariamente, né, por exemplo, em vez de você anotar, por exemplo, comprar ração para o gato, você pode só colocar ração, né? E aí você sabe que você precisa comprar, fazer alguma coisa relacionada aqui. Enfim. E aí, nessa ideia dos bullets, né, são as chaves que a gente usa, né? Que o Heider usa key, né? Porque ele é norte-americano, mas a gente pode traduzir que seria essa ideia de chave. E aí, nessa primeira imagem que vocês vão ver da esquerda, e aí, de novo, vou relembrar vocês que todas essas fotos foram de cadernos meus, que inclusive eu tirei hoje, para facilitar, né? Para vocês perceberem o que eu estou falando e eu acho que é mais fácil do que vocês ficarem imaginando, né, o que eu estou falando, enfim. E aí, então, essa imagem da esquerda são esses bullets, né, essas sugestões que o próprio Heider traz no livro, né? Então, um tracinho seria nota, uma bolinha seria evento, um pontinho, tarefa, um X, você cumpriu aquela tarefa, você faz um X na frente, né? Você não risca a tarefa em si. Que isso aí eu acho que já é a primeira coisa que talvez assusta, que as pessoas que fazem tarefas, geralmente a gente risca, né? À medida que a gente completa aquela tarefa. Mas aí o que acontece é que normalmente a gente não consegue ler, né? A gente não consegue acessar esse registro posteriormente, né? Então, uma sugestão é você só fazer o X. E eu garanto para vocês que vocês vão ficar tão satisfeitos e satisfeitas quanto riscar, né, quando a tarefa está completa. E aí, tarefa migrada, que, por exemplo, você não conseguiu cumprir hoje, mas ela é importante, então você vai reescrevê-la, né, para fazer amanhã, por exemplo. A tarefa agendada, que então é algo que você anotou hoje e que você talvez precisa colocá-la no registro diário, colocar no registro mensal, algo que não acontece no dia de hoje, ou algo que é desse mês, mas não esse mês agora, né, enfim. Então, a gente usa essa opção de tarefa migrada. E aí, né, aqui um pouco resumindo isso, né, faça as anotações sucintas, use símbolos como categorias. E aí, uma outra sugestão que ele dá é que, por exemplo, nos eventos, né, você pode usar esse símbolo para diferenciar o evento da tarefa, né? Então, a tarefa, por exemplo, é algo que você precisa fazer, que demanda ação, por exemplo, comprar ração, estudar matemática, uma tarefa. Um evento é um acontecimento, é algo que tem dia e hora definido. Por exemplo, dia 26/2 é aniversário da minha mãe, ou dia 26/2, às 14 horas, eu tenho aula, eu tenho uma prova de, sei lá, projeto, sabe? Então, coisas que têm dia e hora definidas são um evento. E anota qualquer coisa que você não quer perder, né? Então, fatos, ideias, pensamentos, observações. Enfim, essa é a sugestão do Heider para você poder fazer essas notas rápidas. Então, você usando esses símbolos
com essas frases curtas, né, essa escrita mais rápida, você consegue ter uma visualização mais fácil, assim, né, do que está acontecendo, do que é, enfim. Já na direita, a próxima foto, é do caderno que eu tenho usado atualmente. Eu uso o caderno oficial do Bullet Journal, mas eu comprei só esse, só para testar, mas assim, não faz diferença nenhuma, né? Tem algumas coisas que já vêm prontas, por exemplo, essa chave, né, que já vem. Então, aqui dá para vocês verem, né, nesse quadradinho. Tá até em inglês, né, que ele é a sugestão que já vem, né, de como que a gente pode usar, né? Então, ali, tarefa, né, que foi só um pontinho, quando é completo, quando foi completo, quando foi migrada, quando foi agendada, né? Eu tô lendo na ordem. A nota, que é uma travessão, o evento seria essa bolinha maior, irrelevante, a gente risca. E, por exemplo, quando é algo prioritário, a sugestão dele é a gente fazer um asterisco. E aí, o que eu tenho feito? O meu não é dessa forma, né? Tem algum tempo que eu uso um outro aí do lado, e eu vi em francês, não tá em português, porque justamente eu quero treinar o meu francês. Então, eu já decorei o que são todas essas coisas. Teoricamente, eu não precisaria nem continuar escrevendo essas chaves no começo, mas eu acho importante, porque vai que daqui a algum tempo, né, eu retome essas anotações e eu esteja fazendo de uma forma diferente. Eu acho legal para eu conseguir ter essa visão, né, do que for. E é uma outra possibilidade, né, da gente estudar uma outra língua. Enfim, e aí aqui eu vou apresentar para vocês diagramações que eu faço, que eu já uso em sala de aula, né? Tanto para estudar, para preparar a aula, que eu acho muito legal, assim, para a gente se organizar. E esses todos eu fiz à mão, nesse mesmo caderno que eu mostrei. Então, vocês veem, né, a diferença desse caderno, que algumas coisas vêm prontas, por exemplo, as chaves no começo e as folhas já são enumeradas, tá vendo? Então, escrevi na 119, depois eu escrevi na 121. Na 121. Então, essa é outra ideia do Bullet Journal, né? E aqui já tem duas. É você colocar número nas páginas, né? Então, você pode começar numa página e continuar em outra, não necessariamente na sequência, mas você tendo esses números e criando um índice, né? Ou um sumário no começo ou no final do caderno, você consegue localizar. Então, por exemplo, eu pego o meu caderno, eu vou olhar lá no índice, palestra Bujo, e aí eu vou ver que vai estar na página 119, na 121, e fora as outras que eu não tirei foto para vocês, porque foram meu planejamento em si, né? O que eu vou falar, enfim, que eu nem abri aqui ainda, talvez eu tenha que rever. Mas aí dá para vocês terem uma ideia de coisas que a gente vai mostrar. Não sei se vocês já usam alguma dessas ferramentas, se vocês quiserem escrevendo aí no comentário. Agora eu não estou vendo, mas depois eu posso ver como é que se vocês já têm alguma ideia, né, sobre isso. E eu olhei aqui rapidinho, que eu vi que é bem legal essa ideia que o Vini está falando, né, o Vinícius, sobre planner, né, e o planner eu acho ele muito legal, mas a limitação dele, né, ao mesmo tempo que ele é legal, porque ele adianta ao nosso lado, né, então a gente consegue ter uma ideia, né, a gente já consegue planejar, por exemplo, eventos mais para frente, enfim, ele limita, né, tanto o calendário, quanto o planner, quanto a agenda. O problema é a estrutura que já é muito rígida, né? Então, o Bujo, ele te dá essa possibilidade, dessa liberdade, né? Então, você está escrevendo o dia de hoje, e aí você lembra, talvez, que você quer fazer uma lista, está se sentindo mal, que a gente está nessa pandemia, e você quer fazer uma lista de coisas que você quer fazer depois que você tiver tomado as 2 doses da vacina. Então, na próxima página, você lista essas coisas que você quer fazer, né? E aí, assim, no meio mesmo. E aí, por exemplo, você terminou de escrever essa página, e aí tá essa lista, você continua na próxima página, né? Não tem essa necessidade de ter que, por exemplo, pegar um outro caderno para anotar, e aí você não lembra quando que você anotou, em qual lugar que tá, né? Então, como se fosse aquela ideia de fichário, só que as páginas, elas não mexem, né? Normalmente a sugestão é que o caderno, inclusive, seja costurado ou grampeado para a gente diminuir esse impulso, né, de querer colocar as coisas em sequência, em ordem, porque a vida vai acontecendo, né, não tem como a gente planejar, dar conta de tudo que vai acontecer. E essa proposta do caderno, né, o Bujo, ele aceita, né, que a gente vá vivendo cada dia, né, a gente consegue se planejar, mas a gente consegue perceber que a gente não está no controle de tudo, né, eu acho isso muito legal. Então, aí, ó, a primeira ideia, eu já vou fazendo relações para vocês, que eu acho que aí a gente já está entrando na parte do método relacionado aos estudos em si. Então, por exemplo, a primeira coisa, né, quando a gente está
numa disciplina, né, numa faculdade, numa graduação, num curso, qualquer que seja o seu nível, né, de estudo, ou mesmo se você não estuda mais, talvez esteja fazendo uma aula online, né, enfim. A gente precisa desses horários, né? Então a gente precisa se localizar. Então tem algumas tarefas, algumas rotinas que tem horário certo, né? Então no dia tal, e esse aqui não é mais, tá, gente? Aqui, ó, meu de 2021. Mas eu acho muito legal relembrar, né, o que eu estava fazendo, quais eram meus compromissos, né? Enfim. Então dá para ver as aulas que eu estava fazendo, e isso foi antes da pandemia, né? No momento que eu estava fazendo o meu estágio, enfim. E a partir disso que a gente consegue depois fazer um planejamento de quantas horas eu vou estudar, quantos momentos eu vou dedicar a uma atividade física, por exemplo, eu fazia yoga aqui, ou que momento que você vai relaxar, porque é muito importante também, né, para a gente ter uma rotina saudável, que a gente tenha momentos de respiro, né, que a gente não engate um estudo atrás do outro. Esse já é o meu horário atual, né, tô fazendo menos disciplinas, porque a gente está no momento remoto, eu tenho uma filha, enfim, eu não consigo ficar 100% por conta, né, como eu estava anteriormente, né. E ai, gente, desculpa, é porque eu não consigo não ler os comentários, e aí eu olho os comentários e eu fico querendo responder, e aí eu simplesmente perco meu raciocínio, eu vou tentar não ver mais. Mas vocês podem ir comentando aí, depois eu vou comentar sobre esses comentários de vocês. Então, aí também essa sugestão, né? E aí eu comecei às 5 horas da manhã, porque eu acordo 5 horas da manhã. Mas eu durmo às 10 horas, né? Mas aí é uma sugestão, você pode começar a partir do horário, sei lá, depois que você tomou o café, sei lá, pode começar a partir das 8 ou das 7 horas, dependendo da hora que começa a sua aula, né? Mas isso é muito legal, talvez, né? No começo do seu caderno, a gente pensando agora, um caderno que seja para estudos, e é uma recomendação que eu dou, assim, pelo menos o caderno de estudo, né, do curso em si, que ele seja separado desse caderno normal, desse bullet journal. Por quê? Porque vão ser muitas coisas que são legais elas estarem num lugar específico, né? Então, atualmente, eu uso esse caderno aqui, ó, que é o do bullet journal, né, que eu mostrei para vocês, para isso tudo, né, da minha vida, então, que é essa parte de lista de tarefas, agenda, compromissos, enfim. Mas eu tenho um caderno separado, que é uma cor, inclusive, próxima, que eu uso só para a faculdade, né? Então eu tenho esse caderno aqui, e aí vocês vão ver todas essas folhas, essas folhas que vocês veem quadriculadas exatamente desse caderno atual que eu estou usando. Vocês vão verem como que eu uso ele. Então, a segunda página do caderno é essa imagem com os horários. E aí, uma outra sugestão de como você pode colocar esse horário, né? Então, as duas anteriores que eu mostrei para vocês, eu usei uma página simples e coloquei todos os dias da semana, né? De segunda a sexta. Mas às vezes você tem compromissos no sábado e no domingo, quer ter uma visão semanal, é uma outra possibilidade, para ter mais espaço, né? Você pode usar uma página dupla. Antes que vocês me perguntem, esse aqui já é um planner, né? Que já é pronto, da marca Wish Planner. Depois a gente pode deixar a referência aqui. É um planner de estudos, foi produzido para isso. Eu acho ele muito legal para me dar ideias, mas eu não consigo usar ele justamente para essa questão de ser um planner que ele já vem com a estrutura, né? Então é legal para te dar sugestões. Eu super indico para quem se dá bem, né, com esse tipo, né, que já tem dias e horários e prazos, enfim. Mas para mim, pessoalmente, eu gosto mais dele como um modelo para eu replicar no meu caderno do que usar ele efetivamente. Uma outra possibilidade de você ter, né, então ali a gente estava falando de horários, né, que tem que horas que é a sua aula, compromissos que você tem que repetem, né, todas as semanas. Aqui ó, seria um exemplo de calendário anual, então dá para vocês verem, inclusive, que eu usei corretivo, eu fiz umas correções, então dá para ver que é um caderno efetivamente que eu uso, né? E aqui eu só tirei a foto antes de eu preencher, para vocês terem uma visão, assim, né? Sem colocar essas coisas pessoais minhas. Mas, enfim, esse tracinho aí demarca quando passa de domingo para segunda-feira, então seria uma nova semana, né? Mas aí foi um dos seguidores, né, do método Bullet Journal, que criou, já é uma ferramenta, a gente já pode considerar uma ferramenta diferente, né, separada do Bullet Journal. Inclusive, na versão em inglês do livro, vem exatamente esse cara como sugestão, né, de pessoa que usa o Bullet Journal, enfim, que fez sentido na vida dele, né. Então, também é uma sugestão de como você ter essa visão mensal, anual. Eu acho que é legal para coisas específicas, talvez, sei lá, aniversários,
não sei, eu não consigo pensar o que eu usaria, né, esse calendário, assim, um espacinho por dia, né? Por exemplo, eu conheço 5 pessoas que fazem aniversário no mesmo dia. Então, acho que talvez aniversário não daria para mim, mas talvez avaliações seria uma coisa legal, né? Você já anotar férias, feriado, quando mais ou menos começa um bimestre, um semestre, né? Eu não sei qual que é seu nível, né, de estudo, né, de momento. Então, a gente tem alguns padrões, né? Por exemplo, no ensino fundamental, no ensino médio, a gente geralmente tem... Ai, gente, essa moto ali embaixo, espero que não esteja atrapalhando vocês tanto quanto está me atrapalhando. Eu acho que vai embora. Qualquer coisa eu fecho a janela daqui a pouco. Mas, por exemplo, né, normalmente se é ensino fundamental, ensino médio, a gente tem uma visão do ano mesmo, né? Então a gente já sabe quando começa a aula, quando termina. Quando a gente está num contexto, né, de faculdade, tanto graduação, pós-graduação, normalmente a gente pensa por semestres, né? Então a gente tem e semestres que na verdade não são 6 meses, né? São semestres normalmente que duram entre 4 e 5, mas a gente continua chamando semestre, mas é uma possibilidade também de você ter essa visão, esse registro futuro, né, que ele sugere. Um outro tipo de registro futuro que você pode ter esse também, é bem mais compacto, tá vendo? Aqui eu usei também esse Wish Planner, né, que eu falei com vocês. Eu usei quando eu estava fazendo cursinho, numa das vezes que eu estava fazendo cursinho, né? Então aqui, algumas coisas que tinham data e prazo que eu não podia perder, né? Eu comecei a fazer o cursinho, acho que foi em agosto, então por isso que só tá essa segunda parte feita, né? Eu estava terminando de fazer meu mestrado, né, em educação e estava querendo entrar para graduação em História. E aí eu fiz esse cursinho, então foi bem difícil, né, conciliar defesa, né, de dissertação, de mestrado, fazendo cursinho universitário e estava grávida, né? Minha filha estava para nascer a qualquer momento. Não, nesse caso aqui ela já tinha nascido, ela nasceu em junho. Mas, assim, questão de organização, né? Eu acho que se eu não tivesse feito, eu não teria conseguido. Esse é um outro tipo de visão, esse aqui que eu já uso na faculdade, que eu tô falando com vocês, que o semestre normalmente não são 6 meses, né? Aqui foi do ano passado, no período antes da quarentena, né, do Covid, que teoricamente a nossa aula faria, né, de março a julho. Então, ali eu anotei, ó, eu só peguei, né, essas notinhas autoadesivas, né? Mas você também pode escrever num papel, você pode já escrever direto lá. Eu coloquei os dias do mês para ter uma ideia, né? Numa visão assim, e deixei um espacinho para colocar ali, por exemplo, trabalho de análise. Então, à medida que os professores e as professoras iam sugerindo, né, datas para as nossas avaliações, eu ia colocando para ter uma ideia. Uma outra sugestão que você pode fazer é acompanhamento de faltas, né? Se você faltou, que dia que foi, para você conseguir se organizar e estudar, né? Depois tirar uma atenção para aquilo. Aqui já foi o período emergencial, né? Que acabou no semestre passado. Agora a gente já está num novo que eu vou mostrar para vocês. Mas então aqui tá vendo, dentro de um contexto da faculdade, eram 4 meses, né, o período emergencial, que foi um momento remoto. Então aqui dá para vocês verem ali, quando foi a prova de uma matéria que era, inclusive, código de cores. Eu acho que é uma outra sugestão bem legal para vocês usarem. Então, cada matéria da faculdade, daquele semestre, né, e aí você pode aplicar no tipo de instituição educacional que você esteja, né, para cada disciplina, eu usei uma cor. Então, por exemplo, África 1 era laranja, estrutura e funcionamento do ensino, né, fundamental e médio, era esse verde claro, né, turquesa, e o violeta era Brasil 1. Agora eu estou fazendo Brasil 4. Mas, enfim, então eu bati o olho, eu sabia facilmente, e isso está no meu caderno, não sei se vocês estão vendo, mas é o meu caderno de estudo, então eu comecei ele colocando o meu horário, né? Então, quais são as horas que eu tenho aula, e se você, por exemplo, está num cursinho e essas aulas mudam ao longo das semanas, né? Também é legal você ter isso registrado para você justamente lembrar, né, que aula que você fez, que aula que você não fez, que conteúdo você precisa revisar. Então, aí minha sugestão é você continuar atualizando, né? À medida que atualiza o horário, você atualiza no seu caderno também. Se ele permanece fixo, né, durante aquele tempo, você só coloca no começo ou no final, que aí fica fácil de você localizar, né, de achar mais fácil, e aí você tem aquilo. Então, eu coloquei o horário, fiz uma visão, no caso, eu não fiz uma visão anual, porque não fazia sentido, eu já fui direto para
visão do semestre, né? Visão semestral, que na verdade foram 4 meses. E desse aqui já é desse ano, que dá para vocês verem que é o quadriculado que eu falei, né? Então, quando começou, dia 1º de fevereiro, que dia que foi minha prova, quando eu apresentei trabalho, feriado, recesso, avaliação. Então, à medida que os professores vão falando, a gente vai anotando ali. Eu já deixei um pouco mais de espaço, porque eu vi que ficou apertado, e eu vou colocando próximo a data. Mas, por exemplo, ali, ó, dia 15, 16, carnaval, não tá na mesma linha. Eu acho que não tem que buscar essa perfeição, né? Eu acho que essas notas têm que estar registradas para você acessar, né? Eu acho que é mais importante do que ficar alinhado, né? Enfim, eu acho que o Bujo, ele contribui muito para isso, para a gente ultrapassar essa noção de perfeição, assim, né? De, se não for para ficar perfeito, eu nem começo, sabe? Não. Ele justamente vem para propor essa ideia de progresso, né? De evolução, de desenvolvimento, da gente aceitar como que a gente é e a gente perceber que a gente só vai ser melhor se a gente começar a modificar agora, né? E aí, isso aqui eu particularmente uso, mas eu acho que talvez não seja necessário, mas são formas, né, da gente se organizar, e aí eu tô dando várias sugestões e vocês veem, né, qual que é melhor para a estrutura que vocês estão vivendo, né? Mas eu gosto muito de fazer essa visão mensal, porque eu anoto ali, ó, os dias e os horários das minhas aulas. Por exemplo, esse já é do próximo mês, que eu já deixei pronto, eu fiz isso ontem. Então, esse é um caderno A4, ele é maior, olha só, não sei se vocês veem, mas aquele planner, por exemplo, de estudos que eu estava usando, ele era deste tamanho. Esse caderno já ele é um A4, né? Então, o A5, olha só, ele é a metade do A4, né? Então, dois desse aqui dão mais ou menos o tamanho desse aqui. Então, ele aberto, ele fica maior ainda. E eu acho ele legal justamente para eu poder anotar que texto que foi discutido, se eu já assisti a aula, se eu não assisti, né? Enfim. E aí, no caso, esse já é um planner que já vem estruturado, é da marca Cícero Papelaria. Comprei ele quando ele estava em promoção, enfim. E aí, o sábado e o domingo, olha, ele vem junto, né? E eu não gosto, porque na faculdade normalmente não tem coisas, né, no sábado e no domingo, mas eu gosto de ter dias separados, assim. Então eu escrevo de azul, né, o que é relativo a sábado, no dia ali mesmo, e o que é relativo a domingo, eu escrevo de vermelho no espaço que sobra, né? Então eu escrevo de cinza de 1 a 5, então toda essa numeração fui eu mesma que fiz à mão, e depois eu coloco, né, o sábado em azul e em vermelho domingo. Então eu bato o olho, eu sei onde que tá, eu consigo me localizar. Aqui é um exemplo, por exemplo, de fevereiro, desse mês mesmo. Então a gente está no período remoto 2 de 2021 no mês de fevereiro. Então eu consigo localizar quando que é. Então, ó, o que está em amarelo, né, é o meu estágio, né, produção, iniciação à docência. Quando está em rosa, que é um processo seletivo que eu participei. Aqui, ó, em roxinho eu coloquei a palestra do Bujo, que é essa que a gente está fazendo, e do lado, olha, eu já fui colocando os horários. Então, cada dia tem a sua aula. Por exemplo, na segunda-feira, 6h30, eu tive aula, na terça também nesse horário, mas já é de outra disciplina, então tá de outra cor. Então, você vai desenvolvendo um código que faça sentido para você ter essa visão, né, do que aconteceu. E aí eu coloco o sobrenome dos autores e autoras que a gente trabalhou. Então, eu consigo, por exemplo, se eu faltei uma aula, ou que eu preciso reassistir, eu acho que eu preciso rever aquele conteúdo de novo, então eu sei que é exatamente aquele, eu não tenho que ficar procurando, né? E aqui é mais uma sugestão de como que eu usei isso no período passado, né? E aí, por exemplo, a gente tinha muita atividade, por exemplo, esses que estão coloridos em cima, era tudo fora, era atividade para entregar, então é uma forma de destacar, de chamar a sua atenção também de que é importante, né? Que você não pode perder aquele prazo. Aqui é uma sugestão, se você faz muitas aulas, né, online, você colocar uma listagem delas, né? Então, para você saber, porque normalmente eu acho que o problema de aulas online é que a gente não tem muito acesso, então se a gente não vê ela o tempo todo, a gente esquece. Uma outra sugestão é você fazer esse outro tipo de lista, né? Então, você coloca qual que é o tipo, né, de aula, por exemplo, francês ou arte de desenhar, e aí você coloca do lado o material. Então, para você desenvolver aquela aula, o que você precisa? Por exemplo, uma aula de francês, eu preciso ouvir. Então, eu preciso ou do notebook ou de um celular. Por exemplo, eu estou lendo o livro Mente Organizada. E aí, no caso, eu não tenho nenhum material que eu preciso só do livro, né, em si. Por exemplo, aqui, ó, Licena, que eu estava estudando. O que era? O meu caderno Female, que é um caderno específico que eu sei qual que é um em espiral, enfim, pontilhado.
E aí aqui uma outra sugestão, isso aqui eu estou usando, então sempre vocês verem quadriculado é esse caderno atual, que eu nunca tinha usado até então. Eu coloquei, olha, do lado esquerdo, eu coloquei a ementa da disciplina. Então, normalmente, eles, professores, né, entregam uma folha, a gente imprime essa folha e a gente cola no caderno, carrega numa pasta, e aí isso amassa, a gente perde, a gente não sabe em que momento da disciplina está. Não sei se vocês são assim, mas eu fico muito perdida. Eu acho muito importante eu ter essa visão de como que o professor e a professora estruturou, né, a aula, o conteúdo, enfim, para eu me localizar e não dar mais importância a coisas que não são importantes ou dar menos importância a coisas que são realmente relevantes, né, para a disciplina. Então, eu resumi né, algo que usava 2 páginas a 4, eu reduzi. Então, eu já usei esse registro rápido do método Bullet Journal para caber tudo nesse momento, né? E do lado, aquilo que eu comecei a fazer naquele A4, eu gosto de fazer aqui também, para eu ter isso mais fácil, né? Então, se eu não tiver com aquele outro planner, né, o A4 dele, aquele grande, mas eu não fico perdido, porque eu sei que vai estar aqui registrado, e eu faço isso para todas as disciplinas que eu estou matriculada, né? Então eu acho bem legal, e à medida que aqui eu não comecei a fazer isso, mas normalmente que eu leio e releio, né, que aí eu reviso, e que eu faço diagramações gráficas, que eu gosto de resumir a disciplina com desenhos, e aí vocês podem ver alguns desenhos desses, tanto no caderno narrativo quanto no Rabiscando a gente aprende, os dois no Instagram, também tem o Folhear no YouTube, né? Aí sim eu coloro. Então, por exemplo, esse aqui é um curso online que eu comecei a fazer, e aí eu deixei 2 colunas ali, tá vendo? Então, cada módulo, né? Módulo 1, e aí os tópicos de cada módulo. E aí, cada unidade, né, dentro desse módulo, eu passei a cor para eu me localizar. Então, todas essas aulas eu tenho que assistir. Então, à medida que eu vou assistindo, eu faço o xizinho no que eu assisti. À medida que eu vou desenvolvendo os exercícios, eu também faço aquele outro xizinho, né, do que eu desenvolvi. Eu espero que vocês estejam entendendo. E aqui já é um exemplo do período passado, para vocês entenderem essa coisa que eu fiz, por exemplo, né? Então, ali, todos esses que estão coloridos, e essas cores todas são relacionadas a essa disciplina. Então, naquele momento eu bati o olho, qualquer anotação que eu via, tanto no meu bujo mesmo, né, meu caderno de tudo, quanto no meu caderno de estudos, eu sabia que era África 1. E aí eu gosto de mudar ao longo do tempo, justamente para dar uma aliviada. E aí, no começo, vocês podem me perguntar que está um outro código, né, que é o IS 341. Isso foi o período que a gente começou e que não acabou, né, por causa da quarentena. Então, as aulas foram interrompidas, e aí depois, quando voltou no período remoto, eu continuei com o mesmo caderno, porque eu não tinha terminado ele, tinha muita página ainda, inclusive essa parte de conteúdo eu achei muito legal continuar, então eu só fiz um risco e continuei embaixo. Dentro dessa mesma lógica, né, uma outra sugestão, então você escreve que conteúdo, e aí você pode fazer por matéria ou por dia, né, os dias que vão acontecendo, quais que foram os conteúdos que você trabalhou, e aí você faz, né, esses passinhos, você pode fazer um X no quadradinho, você pode colorir, ou você pode, em vez de fazer o quadradinho, né, que demanda um tempo, você pode só fazer um pontinho, né, que é aquelas chaves lá no começo que a gente falou, e aí você vai riscando, e aí você tem esse controle, né, se você leu, se você resumiu, se você fez o exercício, se você fez a revisão, talvez se você fez outras pesquisas, assistiu ao online, né, enfim. Uma outra possibilidade, aqui a gente já está falando de organização em si, você fazer uma análise do seu tempo, né? Então, vocês veem aqui na direita essa análise que eu fiz quando eu estava fazendo o cursinho que eu falei com vocês, né? Então, minha filha já tinha nascido, estava com uma recém-nascida, eu estava terminando a minha dissertação de mestrado e eu estava fazendo cursinho. Então, em verde, eram as minhas aulas no cursinho, era de 13 às 19 horas. Em lilás, violeta, né? Eram as coisas assim que... Não que nos outros momentos eu não desse atenção para minha filha, mas esses momentos eu queria só estar focada nela, eu não ia deixar de fazer outras coisas, né? Então, por exemplo, uma dissertação, eu só tinha um momento de 7h30 às 9 horas, que normalmente era a hora que ela dormia, né? Entre as mamadas, né? Enfim.
a hora do almoço. Então, aí eu fui criando, vendo que horários que eu tinha disponíveis para estudar, tanto para o cursinho, quanto para desenvolver a minha dissertação. Então, você pode fazer essa análise, inclusive essa aí da direita. Eu fiz ela, não sei se foi hoje de manhã ou ontem de noite, e aí eu preciso preencher, eu acho que já está no momento de eu analisar como que eu estou gastando meu tempo, né? Se eu tenho, efetivamente, como que eu tenho gastado ele, se eu tenho conseguido estudar mais, enfim. Uma outra possibilidade, né, para você estudar, principalmente se você tiver em cursinho pré-vestibular, ou se você fizer muitas aulas, né, ou quiser estudar várias outras coisas simultaneamente, né, e não deixar de fazer nada, então você primeiro faz aquela lista de todas as aulas que você precisa fazer, sejam elas, né, à distância, ou aulas virtuais, né, à parte, ou, sei lá, livros que você quer ler, coisas que você quer estudar por si mesmo, vídeos que você quer assistir no YouTube, talvez você queira fazer coisas na sua casa, né, que ele faça você mesmo, enfim, você faz aquela lista, né, e em cima daquela lista depois você vem cá e faz esse ciclo de estudos, que você vai, sei lá, 2 horas você vai estudar para uma coisa, 50 minutos você vai estudar para uma matéria, aí depois você vai ficar, sei lá, 20 minutos tranquilo assistindo um vídeo, uma série talvez que te ajude na faculdade, por exemplo, ou assistindo um filme que o professor já falou, que eu não sei vocês, mas agora na aula à distância, né, os meus professores e professores passam muitos documentários no YouTube ou no Netflix, ou enfim, para a gente assistir online. Então você pode aproveitar talvez nesse intervalinho para ver picado, se for uma série, ou se você não importar de ver o filme separado, né, mas se é algo que você tem que fazer, é legal você colocar, né? Então, esse momento para você assistir esses vídeos para além, aí depois você continua numa outra disciplina, depois talvez seja a hora de você fazer exercício. Então, você revezar também, né? O momento que você está assistindo a aula, o momento que você está lendo, o momento que você está resumindo, quando você está praticando, né? Porque são modos diferentes da gente estar usando o nosso cérebro, né? E da gente estar acessando esses conhecimentos, essa informação. Então, eu não sugiro que vocês fiquem horas só ouvindo aulas, né? Claro, dentro do possível. Você tem um cronograma, né, que a gente fez lá no começo de aulas, mas quando você estiver estudando, é legal você revezar essas possibilidades, né? E aí, uma outra sugestão, né, que vocês podem ir acompanhando, outras coisas que vocês podem estar acompanhando leituras, né? Um outro jeito de acompanhar a leitura. Então, eu fiz só um gráfico, uma tabela, e aí, no caso aqui, eu estava usando um caderno, né, que ele é todo liso, mas aí eu cortei um pedaço já do quadriculado, você pode desenhar também com caneta, com régua, enfim, eu não gosto muito de régua, eu uso caderno quadriculado ou pontilhado justamente para eu poder ter essa segurança para riscar sem a régua, mas você pode muito bem usar um caderno liso e colar igual eu colei, ou você pode fazer sem a régua ou com a régua, ou um caderno pautado, né? De novo, o que importa não é o tipo de caderno que você usa, mas você sempre está acessando esse caderno e ele está acessível para você, né? Então, você ter certeza que todo aquele conhecimento que você precisar sobre aquele determinado assunto, por exemplo, seu semestre, né? Tá tudo naquele caderno. Então, talvez você possa não saber onde está, mas até para isso a gente tem uma solução, né? Então, a gente numera as páginas, vocês estão vendo que todas as páginas estão enumeradas, né? E eu sempre crio ou um índice no final, ou um sumário no começo, e eu consigo localizar facilmente todas essas informações. A mesma sugestão agora nesse período, eu vi que são bem menos, olha, em comparação, antes tinha mais de 25 leituras, né? E esse período eu vi que vão ser menos, então aí eu consegui colocar numa página só. A gente vai acompanhando, né? Vai mudando. Isso aqui é uma outra sugestão de coisas que você pode fazer, eu não sei momentos anteriores, mas, por exemplo, na graduação, a gente tem a quantidade de disciplinas que a gente tem que cumprir, né? E aí, com esse período emergencial, eu não estou conseguindo cumprir certinho. Então, tem matéria do primeiro período que eu estou devendo, tem matéria do terceiro período que eu estou devendo, e, teoricamente, eu estou no quinto, eu acho. Mas aí, é legal, sabe? Então, eu coloquei esse código de cores para eu saber o que eu já fiz, quantas que eu estou matriculada agora, quantas que eu preciso cursar. Então, é uma sugestão para você avaliar, inclusive, o seu percurso, né? Para você ter um alívio de quanto você já fez, de novo, né? Para você conseguir se localizar no aqui e no agora, não ficar perdido, né? Aqui é uma sugestão, tá acabando, tá, gente? Os slides, assim. Eu espero que
essas ideias estejam sendo boas para vocês, produtivas. A gente vai ter um momento de perguntas, né? Enfim, eu vou ver esses comentários também. Mas aí que já fica de sugestão, mas eu acho que a gente não consegue desenvolver muito isso agora, né? Por causa do tempo, a gente já está, né, no tempo que teoricamente a gente estipulou aqui para essa apresentação. Mas é uma sugestão, né? De quando você tiver essas anotações de aula, né? Nesse caso, a professora ela deu essa diagramação, né? Então, essa relação entre os temas. Então, a gente está estudando Hegel, né? Mas aí ela já relacionou com Kant, com Marx, com os neo-hegelianos, enfim. Mas é muito legal você fazer isso por conta própria, sabe? Então, você tentar relacionar os conceitos, não ficar só em anotações lineares, né? Então, escreve linha por linha. É um método eficiente, mas ele não é o único, né? E depende, porque cada pessoa tem uma forma de aprender, né, o conhecimento, de reter aquela informação. Então, você pode anotar, você pode fazer lista, você pode fazer um registro diário, né? Então, um registro rápido. Então, você pode usar aqueles símbolos e usar frases curtas. Você tem que ver qual que é o melhor jeito para você fazer sentido aquele conhecimento, porque não adianta a gente tentar escrever tudo que o professor ou a professora fala, porque isso a gente não consegue reter. O que é importante é a gente estar ouvindo e tentar fazer relações com o que a gente já sabe, né? E aí sim o conhecimento ele se torna, faz parte da gente, né? E ele fica significativo. Então é uma sugestão. Outras sugestões, depois talvez a gente possa deixar linkado aqui na descrição. Eu tenho só um folhear, igual eu falei com vocês, no YouTube, só dessas formas de pensamento visual, né, que eu fiz no período passado para todas as disciplinas da faculdade, mas eu também já criei 4 vídeos introduzindo essa ideia do pensamento visual, que eu sugiro que quem tiver interesse, quiser saber mais. E aqui ó, é uma sugestão de como eu desenvolvo, né, minhas anotações em aula. Então, olha aqui, eu estava numa disciplina que era azul, então eu marquei ali em cima, tá vendo? De azul, isso é uma continuação, ela já estava na página anterior. Depois mudou a disciplina e mudou o dia, tá vendo? Então eu coloquei 18 de fevereiro de 2021 e que aula que é. E aí eu coloquei que eu não anotei, porque essa aula eu prestei mais atenção do que eu anotei. Então eu preciso reassistir para poder fazer anotações, né? E aí, embaixo disso, eu vi que tinha muitas coisas que eu precisava fazer, que ficou pendente, né? Essa semana foi meio conturbada. Então, eu coloquei, ó, preciso reassistir a aula tal, no dia tal. Eu preciso ler o texto tal, de qual dia. Eu preciso imprimir o slide, enfim. Então, eu coloquei uma lista de tarefas relacionadas aos estudos no meio do caderno, entendeu? E eu queria mostrar isso para vocês, essa possibilidade que a gente tem de, efetivamente, a gente ter tudo nesse caderno e a gente se localiza depois simplesmente com esses números de páginas e a gente está usando o índice e o sumário. E aí, de novo, a gente volta aqui nesse primeiro que eu usei, né, na apresentação lá no começo, que eu coloquei a minha trajetória, e aí fica de sugestão para vocês usarem, para também fazer a trajetória de vocês, para vocês perceberem esse percurso que você está fazendo, né? Então, aqui no começo eu não coloquei desde quando eu nasci, eu só coloquei, né? Que eu nasci em 90, mas nesse caso, minha sugestão foi começar a partir de 2007, né? Antes de eu entrar na faculdade efetivamente. Mas você pode fazer isso para outras coisas, inclusive para estudo, né? Então, sei lá, se tiver estudando a Revolução Francesa ou as constituições do Brasil, né? O que aconteceu em cada ano, quantas constituições que foram, o que teve de alteração. Então, também é uma possibilidade, né? Você criar diagramações que sejam legais, né? Que você fique satisfeito de assistir, né? De ver e de fazer, e que você consiga fazer essas outras conexões, né? Então, não só aquelas anotações. E aqui fica uma foto para você de todos os cadernos que eu usei para essa apresentação. Então, todos que vocês estão vendo aí, esse grande rosa é aquele A4 que eu falei com vocês que eu faço só a visão mensal. Esse verde aí da Pantone também é da Cícero. Eu usei no período passado, que ele tem o miolo liso, né, que eu falei com vocês. Ali rosa em cima é o meu planner da Insecta, do ano passado, que eu gosto muito de deixar documentado, né, meu percurso formativo e de estudo num planner ou agenda separado. Então, eu tenho meu caderno de tudo, enfim, mas eu gosto de ter, porque ali eu vou ver o que eu estudei, coisas que eu desenvolvi. Esse ano eu não estou usando tanto a agenda para isso, sabe? Mas até então, olha, eu até trouxe aqui para vocês verem, olha, acho que é desde
17, 2018, 19, 20 e 21. Eu usei, né, esses planners aqui, alguns até que tem essa visão, né, semanal, e aí eu só colocava, li tal coisa, de tal página, fiz tal exercício para você, inclusive, acompanhar esse seu próprio processo, né? Embaixo, esse verde clarinho é o caderno que eu estou usando atualmente, que ele é quadriculado. Eu gosto muito desse tipo de caderno, que é costurado, né, colado, então ele tem essa lombada que não dá para arrancar a folha, eu acho que é justamente por isso que eu uso esse tipo de caderno. Ele tem os cantos arredondados, mas o miolo, no meu caso, muda, e eu não gosto dele pautado, mas isso é muito pessoal. Mas, de novo, não precisa ser esse tipo de caderno, né? Pode ser um caderno de espiral, pode ser um caderno daqueles de disco, pode ser um fichário. O que importa é que você deixa tudo registrado num lugar só. Em laranja, esse planner de estudos, do Wish Planner que eu falei com vocês. Do lado é o livro do Método Bullet Journal, que dá as principais ideias. E embaixo é um outro livro que ele foi lançado antes do Método Bullet Journal, mas ele diz respeito ao método em si, que é o Diário em Tópicos. E aí fica de sugestão, se vocês quiserem saber mais, né, e também quiserem saber mais sobre o livro do Método Bullet Journal. A gente, de novo, né, fica o convite, a gente está falando sobre ele no YouTube. E o Diário em Tópicos, a gente vai também fazer uma leitura coletiva desse livro, apesar que ele traz muito mais imagens, né, sugestões, um pouco disso que eu fiz com vocês, né, dessas diagramações possíveis, mas ele também, eu achei ele muito legal como um resumo do método Bullet Journal. Né? E, então é isso, eu fico por aqui com essa apresentação, eu espero que tenha sido produtiva, e eu fico aqui à disposição para a gente tirar alguma dúvida, para a gente conversar, espero que tenha sido legal para vocês estarem aqui até esse momento. Eu vou lendo os comentários de vocês enquanto a gente aguarda a Fernanda aparecer novamente. Olá. Oi, Mariana, muito obrigada. Nossa, foi muito legal. Muitos comentários interessantes. Acho legal a gente falar sobre eles agora. E, assim, queria mostrar o meu também. Esse aqui é o meu Bullet Journal que eu estou fazendo também. Gosto muito desse método, já uso há muitos anos. Pessoal, realmente é muito interessante e é muito, muito útil para a gente conseguir organizar, vida organizada, né? Conseguir organizar todos os nossos compromissos e também os nossos objetivos. Objetivos a curto, médio, longo prazo. Estava comentando com a Mariana antes de começar a palestra, né, que eu achei um caderno meu de anos atrás e eu acabei vendo, né, os objetivos que eu tinha me proposto a cumprir, e aí alguns deles eu consegui, assim, foi emocionante ver, né, esse movimento, esse desenvolvimento pessoal. E vai ser muito importante para a gente, né, conseguir organizar não só o estudo, como o trabalho, atividades domésticas, enfim, diversas atividades. Como a gente viu aqui nos comentários, né, foi a Cauane, né, que falou de que esse método pode ser usado não só para estudos, mas como outras atividades também. É isso, Cauane? Foi você que falou? Uhum. Gente, agora sim. TDAH aí, ó, que a Lilian falou, o escritor, o Ryder Carroll, ele foi diagnosticado com essa síndrome, né? E ele desenvolve o método Bullet Journal justamente por isso, porque ele tinha muita ansiedade, ele não conseguia concentrar, né, nas coisas que ele precisava, e aí foi uma forma dele desenvolver, dele conseguir focar no aqui e no agora, né? Então eu acho isso muito legal da gente perceber como que talvez, né, algo que seria um obstáculo, né, uma pedra no nosso caminho, ele usou como possibilidade de desenvolver algo assim tão generoso, né, que é esse método em si. Sim, essa foi uma das motivações, né, a motivação principal dele criar um método. Correto, Mariana? Mariana, um comentário aqui, né, agora eu perdi aqui o nome da pessoa que fez, mas é fácil de encontrar os cadernos para comprar?
Então, é igual eu falei, né? Pode ser qualquer caderno, né, gente? Assim, a gente usa esse porque ele é bonitinho, né? E tal, Da tá na família. moda, né? Enfim, dá para vocês verem que, ó, essa aqui é a minha coleção. Eu, pessoalmente, eu acho legal esse tipo. Isso aqui são todos os cadernos que eu já usei. Eu, pessoalmente, eu acho legal porque ele parece um livro. Então, quando a gente coloca, né, tem alguns, tá, gente? Ainda tem muitos outros. Vocês pensam que tem muito tempo que eu uso, né? Não o método bullet journal em si, né? Mas há muito tempo eu gosto, né, de anotar e deixar registrado isso, né, que eu estou fazendo. Então, serve até como um portfólio para você mesmo, né, do que você está produzindo, enfim. E eu gosto desse tipo, assim, porque fica igual um livro. Eu consigo escrever na lombada, né? Então, eu consigo localizar que ano que foi, de que momento, né? Por exemplo, aqui, ó, 2020, de outubro a novembro, abril a maio. Então, eu consigo facilmente localizar qual que foi. Então, você consegue esse tipo de caderno, né? Por exemplo, tem papelarias especializadas só nele, né? Que é um tipo que chama caderneta. Então, nossa, é uma lista gigantesca. Eu acho que não vale a pena eu listar, porque eu vou deixar de lado várias pessoas. Mas quem quiser, olha lá no Instagram. Eu sempre sugiro algumas papelarias, né? Enfim, para a gente comprar. Tem o blog lá no Tumblr que eu fiz uma lista só de papelarias que eu já comprei. E a maioria delas são feitas por mulheres. Então, eu acho legal a gente né, a gente tenta sair dessas grandes marcas e a gente incentivar pequenos produtores, principalmente mulheres, né? Mas, de novo, não precisa ser esse tipo de caderno, pode ser qualquer um. Ele pode ser argolado, ele pode ser caderno de disco, ele pode ser um fichário, ele pode ser de um tamanho A4, ele pode ser de um tamanho A... Qualquer caderno serve. O importante é você ter um caderno e uma caneta e você começa a desenvolver em cima disso. Tamires Moreira, respondida então a sua pergunta. Pessoal, antes de começar com as perguntas, né, continuando aqui, queria dizer para vocês irem ali, clicarem no link da descrição para confirmar a presença na palestra. Dessa forma, vocês garantem o certificado e também a possibilidade de ganhar um bullet journal. A gente vai sortear 2 no final da palestra. E aí é importante vocês clicarem ali e confirmarem, tá bom? Próxima perguntinha. Ariedã Madeira. Eu fico ansiosa em muitos momentos, fico até sem concentrar no que estou fazendo, com o pensamento em outra tarefa. E isso também, né, Mariana, ajuda a focar nas atividades que você realmente precisa e a priorizar, né? Priorizar as suas atividades, o tempo das atividades, elas vão ser para agora, para depois, ou não preciso pensar nisso agora, né? Tem vários livros, né, que falam sobre isso. Eu acho legal essa era da produtividade que a gente está vivendo, né, porque a gente acessa muito esses conhecimentos, né. Então, o método Bullet Journal, o Milagre da Manhã, os 7 hábitos das pessoas eficientes, Faça Tempo, enfim, tem vários livros que a gente poderia sugerir. Mas o que eu acho mais legal é essa possibilidade de você anotar para a gente registrar. Eu acho que um livro muito legal nessa ideia que é o Mente Organizada, que inclusive o Heider ele cita bem no começo, né? Ele fala do método GTD e esse livro Mente Organizada, que eu acho sensacional esse livro. Mas esse justamente a Mônica Stevenson? Esse Mente Organizada, qual que é o autor desse? São homens. Eu esqueci o nome dele agora. Depois eu... Não tem problema, depois a gente passa as referências, né? Mas esse livro é muito, muito legal mesmo. Não, vai estar aqui, ó. Nessa edição em inglês aqui. Inclusive, esse cara, o autor desse livro, escreve aqui no começo, né, recomendando a leitura do método Bullet Journal. Deixa eu ver se eu acho ele aqui. Não, aqui é o outro, é o Deep Work. Mas, enfim, depois eu acho e passo para vocês. Mas é essa ideia da gente ter o caderno, né, como um cérebro externo, a gente ter esse suporte. Porque a gente não consegue concentrar no aqui e no agora se a gente fica pensando, eu não posso esquecer de tal coisa, eu tenho que comprar tal coisa, nossa, é aniversário de fulano, nossa, minha prova é amanhã, o boleto vence sei lá que dia, tem que levar a criança no médico, né? E aí você não consegue fazer, sei lá, uma atividade simples, que talvez seria fazer uma lista de casa, né? Por exemplo, eu vi uma sugestão, alguém perguntando aqui no comentário, se dá para você usar esse método para além do estudo, né? Sem coisas de casa. Claro que dá, né? É um método que ele abarca
qualquer coisa, né? Então, da sua vida pessoal, talvez nos seus relacionamentos, né? Talvez uma mudança que você queira fazer na sua casa, qualquer tipo de projeto dá para você encaixar nesse sistema, né? Nesse método que é o Bullet Journal. E uma questão interessante da gente colocar também, né, é que esses métodos sirvam de suporte, né? Suporte à sua própria organização, ao seu próprio desenvolvimento, à sua própria rotina, né? E que não sejam, né, exatamente um copiar, colar, né? Do tipo, vou fazer exatamente como está descrito no livro, ou como está descrito ali naquele planner já pré-organizado, né? E aí, com isso, às vezes pode até criar dificuldades ao invés de facilitar, né? Então, leve em consideração o seu funcionamento, né? O modo que você funciona e até justamente vai ser um momento, uma oportunidade de descobrir como que você funciona, né? Como que você aprende melhor, como que você absorve melhor, memoriza os conteúdos e as outras demais atividades, independente se você está utilizando para estudo ou para trabalho, ou para as outras atividades. Vamos para uma próxima pergunta? Pode colocar aí, Rafael. Ana Paula Vasconcelos da Silva. Né? Muito legal o método, porque dá para ter uma visão de tudo e em todas as áreas da vida, justamente o que a gente está falando. No planner e agenda acaba que anotamos apenas os compromissos fixos, dia e horário, no máximo uma lista de tarefas. E ainda dá para ampliar para isso e criar até uma própria organização dos seus sonhos até, né? Dos seus sonhos, das suas metas, do que você quer conquistar daqui a 5 anos, daqui a 2, 3 anos, né? Vem comentar, Mariana? Eu acho que é isso, assim, né? Acho que a diferença, talvez, do sistema, né? Eu acho que é isso, né? Qual que é a diferença de um planner para o bullet journal? O planner é algo físico, né? É algo que você compra que está pronto, né? É uma ideia de agenda, com a diferença que você consegue criar objetivos, né? Coisas a longo prazo, consegue colocar metas. Então, a agenda tradicional a gente coloca, né, só eventos e compromissos, e no planner a gente já tem essa possibilidade de planejamento, né? Então, ele já é algo que você compra pronto, físico lá, desenvolvido, não tem como você mexer. Por exemplo, meu planner de hoje em dia, né? Esse, na verdade, é um planner de 2020, que eu adaptei ele para poder usar em 2021, porque eu não queria desperdiçar. Eu ganhei, tipo assim, eu comprei uma coisa numa loja e eu ganhei esse planner e aí eu resolvi que eu ia usar ele esse ano. Então, ele já vem separado, né? Tá vendo? Então, eu não tenho muita possibilidade. Então, eu não consigo fazer um registro diário aqui, porque tem dia que eu escrevo 2 linhas, mas tem dia que eu escrevo 2 páginas, né? Então, mas dá para usar o método Bullet Journal dentro de um planner estruturado, porque o método, né, ele é um sistema, é uma forma de você colocar as coisas, de você desenvolver, né, essas anotações, né? Diferente do planner, que é algo físico, né? Ele tem uma ideia por trás, mas ele não é algo que você consegue trabalhar, né? E o Bullet Journal, você usando um caderno, de novo, indiferente de qual miolo que você usa, né? De como que esse caderno foi feito, você ter isso lá te dá essa possibilidade, né? Então, eu já vi algumas pessoas falando, né? Que fica com medo, né? De errar, ou fica com medo de não poder anotar, e é justamente isso, né? Quando a gente pensa essa estrutura, né? Registro anual, registro talvez semestral, registro semanal, registro diário, é justamente para a gente... Mas a gente poder ter um espaço para a gente registrar o que está acontecendo agora, né? Então, assim, não ficar só concentrado naquela quantidade, porque quando a gente limita a quantidade de espaço, geralmente a gente limita o que a gente escreve, e aí talvez a gente deixe de escrever coisas que são relevantes daqui a algum tempo que você gostaria de ter anotado, né? Então, quando a gente tem uma página em branco, né? Todo dia como uma página em branco, você tem a possibilidade de preencher da forma como você precisar, né? Sim. Pessoal, enquanto a gente vai conversando, respondendo essas perguntas e fazendo comentários, é muito importante que vocês firmem aqui a presença de vocês, e depois, no final, nós vamos fazer o sorteio de 2 Bullet Journal para vocês, então, terem a chance de ganhar. Beleza? Vamos para uma próxima comentário, né? Paola de Marco, né? Quantas páginas devo separar para o índice, Mariana?
Então, é uma discussão que a gente tem. Primeiro, se você escreve no começo do caderno, não chama índice, chama sumário. Então, você deveria. O Heider sugere 4 páginas. Eu acho um absurdo, eu não uso 2, né, para esse sumário, mas aí depende de cada pessoa. Se você for fazer um índice, você vai colocar ele também no final do caderno. Então, aí você colocando no final do caderno, uma sugestão é você fazer de trás para frente, né? Então, em vez de você separar, sei lá, 2 páginas, você começa na última e vem fazendo de trás para frente. Ou você já pode deixar separado, né? 2 páginas, né? Enfim, eu acho que dá, assim, você pensar duas folhas, né? Então, não 4 páginas. Eu acho que é mais que suficiente e ainda corre o risco de sobrar espaço. Uhum. Sim. Tá, Ana Paula Vasconcelos da Silva. O Buja é mais amplo, mas eu ainda tenho dificuldades, apesar de adorar o método. Acho que me acostumei dentro das caixinhas, ela coloca entre aspas. Parabéns pela iniciativa, pessoal, adorando e tendo várias ideias aqui. Sim, na verdade, após, né, todas essas dicas da Mariana, tenho certeza que todo mundo vai ter várias ideias aí, né, de como fazer a própria organização e o próprio uso, né, do bullet journal da maneira como preferir. Né, como a Mariana falou, né, os cadernos, eles são de diversos tipos e eles permitem essa flexibilidade, né? Que o planner, por exemplo, não permite, né? Mas dá para usar várias ferramentas ao mesmo tempo também, né, Mariana? Tanto o planner quanto o caderno, tanto um outro. Né? Tem também até eu tenho um que eu chamo assim eu chamo de scrapbook, mas não é scrapbook. Eu chamo ele assim, mas é assim de registrar momentos ou de coisas importantes que fez, que aconteceu, e aí deixa ele à parte para a organização da rotina do dia a dia, usa outro caderno. Teve, acho que foi o Luiz Paulo, né? Ele fez um comentário também que dá para fazer no notebook. No notebook, eu uso aquelas notas autoadesivas, Mariana. O que você acha? Aquelas notas autoadesivas. E no notebook não dá para levar para todo lugar também, né? Tem uma discussão, assim, né? Porque para o Heider, né, a ideia é você fazer no analógico, né? Então, você usar um caderno mesmo para você escrever, porque, com a sua mão, né, manuscrito. Porque quando a gente escreve com a nossa mão, a gente escreve bem mais devagar do que a gente digita no computador. Então, esse tempo que a mão tem, né, para escrever, a gente tem mais tempo de raciocinar e de criar conexões. Então, eu falei um pouco disso, mas eu acho que foi muito breve, né? Então, quando a gente está ouvindo uma aula e digitando, a gente tende a teclar tudo que o professor ou a professora está dizendo, né? E quando a gente escreve à mão, a gente sabe que não vai dar tempo, e aí a gente escolhe palavras, né? A gente escolhe conceitos, ou, sei lá, uma fala de 5 minutos a gente transforma em uma linha, né? Então, isso auxilia muito na retenção desse conhecimento, porque se você digita rápido, na verdade você não está dando tempo para aquela ideia maturar dentro do seu cérebro, né? Fazer as conexões necessárias. E quando você escreve à mão, você tem essa... É necessário, né? Você não vai conseguir. Então, assim, a sugestão é que você escreva no caderno, né? Manuscrito mesmo. Mas, lógico, né? Se faz sentido para você, quer usar, né? No computador, tudo bem, talvez você anote no celular, né, uma nota rápida, enfim. Só que o problema do celular é que a gente vai pegar para anotar e aí a gente vê, né, atualização, e aí a gente acaba que a gente entra no que alguns autores chamam de piscina infinita, né, que é esse tanto de distração, e quando você está lá no seu caderno, como se você criasse um templo pessoal que nada te abala, né, só você e o caderno e aquela página, aquela caneta, né? É bom que na organização dos estudos já acontece também um próprio entendimento ou uma própria compreensão do conteúdo, daquilo que você está escutando, né, na aula, que o professor está falando. Eu achei muito interessante isso que você falou, né, de escrever com as próprias palavras. E aí você acaba até mesmo elaborando, né, aquele conteúdo que você está aprendendo, né? Outra coisa também, né? Rapidinho, que eu acho que eu tô ficando escura aqui. Sim, vai. Outra coisa também, né, que a Mariana comentou
nessa questão o último comentário que você fez, né, sobre a questão do caderno, que pode ser, desculpa, Mariana, fala esse último comentário que você colocou. Eu esqueci. O último comentário. Isso, que tem que ser manuscrito. Aí você falou assim, né, da questão de tecnológico. Ah, tá, lembrei agora. Você falou da questão de no celular, às vezes vai fazer esse método no celular e você já dispersou, né, a barra de rolagem ali infinita, e a gente já dispersou, já quantas vezes, né, não foi para pegar o celular para fazer uma coisa e já, quando você viu já estava lá na rolagem infinita das redes sociais, né, que não acaba. Então, assim, muito bem lembrado essa questão, Mariana, de diferenciar, né? Essa questão do caderno físico ali, onde você pega, onde você tem essa ferramenta, na verdade, que você modela ela da forma que seja, né, melhor o uso para você. Com certeza. Sim. Próxima perguntinha. Pode colocar aí para a gente, Rafael. Sugerir exemplos de coleções para estudantes? Você poderia sugerir, Mariana? Ana Paula Diniz Arruda está perguntando. Eu acho que é um pouco isso, né, que eu mostrei, assim, porque o Rider, ele chama coleções qualquer tipo de página que você use, que você coloca um título, né? Então, por exemplo, o registro futuro é uma coleção, né? O registro mensal é uma coleção, porque essa ideia de que você não vai usar uma página só, né? A partir do momento que você usa mais de uma página, já é uma coleção. Ou se você usa uma página, por exemplo, para colocar todas as atividades, né? Fazer uma lista, por exemplo, de todas as aulas online que você está fazendo, é uma coleção de aulas que você está fazendo, né? Então, a reunião, a partir de duas, você já pode chamar qualquer coisa de coleção. Então, você pode fazer uma coleção de livros para ler, de xerox para imprimir, de slides que você tem que revisar, das matérias que foram feitas naquele dia, da disciplina em si, aquela que eu mostrei para vocês, né? A ementa, e aí do lado eu coloquei dia tal, que texto que a gente comentou, no dia tal, que texto que a gente comentou, um outro tipo de coleção, você colocar todos os conteúdos e na frente você ter um espaço para riscar se tiver lido, se tiver feito exercício, se tiver resumido. Então, todo tipo de página nova que a gente cria nesse caderno é chamado coleção, né? Então, na verdade, o índice é uma coleção, né? Então, todas essas páginas novas, essas estruturas que você monta são essas coleções que são adaptáveis, né, à sua necessidade. Então, por exemplo, no Bullet Journal normal, né, assim, a ideia inicial, não necessariamente de estudos, né? Tem algumas coleções que as pessoas fazem, mas que não fazem sentido para todo mundo. Por exemplo, de hábitos, você anotar quantos litros de água, quantos copos de água você bebeu por dia, ou se você fez atividade física, ou se você está seguindo, por exemplo, uma temporada, um episódio, que episódio que você já viu daquela série. Sim, fazem sentido para algumas pessoas, mas para outras não fazem. Então, não é porque alguém, né, você viu uma foto de alguém fazendo uma coleção, acho que vale a pena você testar e ver se ela faz sentido para você. Mas se ela não fizer, tá tudo bem você só abandonar também, né? Eu acho legal, assim, a gente não permanecer no erro, né? A gente viu que não deu certo, a gente só larga e tá bom, e deixa lá, sabe? Eu acho legal você tentar não colar ou riscar ou arrancar, porque é legal para você ter esse registro que você tentou e você viu que não serviu naquele momento, né? Então, dali a algum tempo, você pode chegar e talvez faça sentido você ter essa coleção agora, né? E aí você retoma que você já teve contato com essa coleção anteriormente, né? Então, é uma sugestão. Ver o quanto que você mudou, né? Quanto que você estava diferente, sua disposição ou até mesmo a sua energia naquele momento, a forma como você estava se sentindo ou pensando era totalmente diferente, né? Então, acompanhar também a própria mudança, a nossa mudança, né? Mudança de tudo, não só de humor, né? Mas a nossa mudança mesmo que a gente vai vivendo durante os anos, né? Durante o tempo. Então, a Joyce Cunha, ela está falando, né, de todos os métodos específicos para os estudos que você testou. Qual deles foi o
que você achou mais eficiente, Mariana? Ela comenta, né? Eu uso alguns dos métodos que foram mostrados, mas o mais difícil é continuar com essa rotina. Então, pessoalmente, eu acho que o método, né, o sistema em si é o Bullet Journal, né? E em cima desse método, a gente desenvolve o que a gente pode talvez chamar de ferramentas, que seriam essas coleções, né? Então, nesse tempo todo, eu só mostrei um método para vocês, que é o método Bullet Journal, né? Um outro que é essa ideia da gente ter num caderno só o máximo de coisas possíveis. Então, por exemplo, isso que você disse, Fernanda, que você tem um caderno só para os seus momentos, né, para os seus registros, para os seus sentimentos, teoricamente, para o Heider, a gente colocaria nesse caderno também. Então, por isso, eu traduzo o Bullet Journal não como diário em tópicos ou um caderno de... Eu gosto de usar a ideia de um caderno de tudo, de você relacionar tudo da sua vida está naquele caderno. Então, você usa um caderno só até acabar, então tá tudo lá. Mas eu sei que isso é difícil, por exemplo, dentro de um padrão, né, profissional, estudos, mas você tentar reduzir o máximo de coisas diferentes. E aí eu acho que talvez atrapalhe, né, da gente começar e não conseguir terminar, a gente querer listar várias coisas de uma vez. Então, todas essas páginas que eu mostrei para vocês, eu não uso todas elas ao mesmo tempo. Tem algumas que, inclusive, são repetitivas, né, que são possibilidades de visão mensal que cumprem o mesmo papel, né, de você ter uma visão do mês. Então, você não precisa ter uma diagramação na horizontal, outra na vertical e na lista, até porque fica muita coisa para você atualizar e acaba que você não vai atualizar em lugar nenhum, né? Outra coisa é você ter vários cadernos, né? Vários suportes, e aí você não lembra onde que você anotou, e aí você não tem confiança de que você registrou aquilo, né? Então, a sugestão é, você vai ter um caderno de referência, e aí depois, se der tempo, você passa essas informações para outro, talvez, né? Então, por exemplo, eu tenho, hoje, atualmente, eu uso 4 cadernos, que eu acho já é muito, mas tem feito sentido para mim. Eu uso o meu planner, porque eu queria usar ele, eu não queria perder, mas eu gosto de usar ele para quê? Para ter uma ideia de memória, então eu uso a visão mensal para anotar coisas que eu não quero esquecer. Então, por exemplo, daqui a um ano, seria tipo o índice do meu registro diário. Então, eu consigo localizar facilmente o que aconteceu em qual dia, porque eu anoto lá. A minha visão semanal, eu uso só para planejamento. Então, hoje, eu lembrei de alguma coisa que eu preciso fazer amanhã ou depois, eu vou colocar no planejamento semanal. E aí, no dia, por exemplo, hoje eu acordei de manhã, eu passei essas coisas do planejamento semanal de hoje para a minha escrita diária, mas no registro diário. Mas hoje eu lembrei de uma coisa que eu tenho que fazer hoje, eu não vou escrever no meu planejamento semanal, eu vou escrever no dia de hoje, né? Então, assim, são coisas diferentes. Então, eu pego esse caderno aqui, ó, 2 vezes, de manhã antes de começar o dia e de noite antes de acabar o dia. Então, hoje eu lembrei de uma coisa que eu tenho que fazer daqui a 2 dias, eu não vou pegar esse caderno e vou escrever aqui. Eu vou anotar no meu caderno, sei lá, fazer tal coisa no dia 27. E aí, quando eu tiver passado essa informação para esse planner, aí eu vou colocar aquela seta de migrada que eu mostrei para vocês, de agendado, né? Eu tenho esse caderno de tudo, que eu faço essas coleções, que eu falei com vocês, né? Então, várias dessas imagens que vocês viram, o controle de estudos eu tenho feito só aqui, então, em vez de eu usar um planner para isso, está tudo concentrado aqui. Só que como eu escrevo muitas coisas, né? Eu estava percebendo que, olha, um caderno desse, de 160 páginas, eu estava gastando um caderno para 2 meses. E isso me atrapalhou porque eu não tinha uma visão anual. Então, eu desenvolvi essa coisa de ter vários suportes só para eu conseguir me localizar, né? Então, para eu ter uma visão mensal, para eu ter uma visão anual, que eu fiquei perdida. Então, eu usei 1, 2, 3, 4, 5. Acho que eu usei 6 ou 7 cadernos em 2020. Então, é uma loucura, assim. Eu consigo acompanhar, eu anoto o que foi que dia, mas eu não tenho uma visão do todo, né? Então, por isso que eu usei esse planner esse ano. Mas a ideia é você justamente tentar concentrar o máximo num lugar só e uma coisa por vez, né? Que é o que o Heider sugere, assim. Não vê essas possibilidades, já tenta criar várias coleções personalizadas e não sei o que. Começa com o mais básico, né? Que seria essa visão. Registro futuro, registro mensal, registro diário, enumerar as páginas e fazer o índice ou sumário, né?
e pronto, tenta 3 meses. Ele sugere isso no livro. E depois desses 3 meses, você deu certo, você está conseguindo anotar, aí você vai criando essas coleções personalizadas, né? Que aí já faz parte, né? O hábito já faz parte da sua vida, né? Porque você já começar com esse tanto de trem, é um monte de página que você vai fazer que você não vai lembrar, né? Que você criou. Assim. Então, vai aos poucos, respira, né? Ao invés de diminuir a ansiedade, vai acabar aumentando, né? Então, a Caroline Bones, né, ela fez um comentário aqui, que ela iniciou o bujo dela pelos vídeos da Mel, comprou o livro e acompanha a leitura, né, diminui os cadernos e conseguiu estabelecer conexões entre ideias e áreas da vida muito mais fácil. Olha só que legal. A Ana Paula Diniz também falou aqui nos comentários, né, que descobriu o método Bullet Journal em janeiro e se identificou muito com a liberdade de escrita, além da possibilidade de usar a criatividade desenhando e colando. Olha só que legal. Né? Bom, pessoal, eu acho que, né, já deu tempo de todo mundo confirmar a presença, né? E também a possibilidade, o nome de vocês está ali também, para a gente fazer o sorteio, a possibilidade de ganhar o Bullet Journal. A gente vai sortear 2 Bullet Journal. Vamos para o sorteio agora? Não vai sortear o Bullet Journal, porque o Bullet Journal é o processo, né? A gente vai sortear o caderno que tem o miolo pontilhado, né? Que você pode usar para o Bullet Journal, mas não é o... gente, desculpa, eu quero sortear 2 cadernos para que você possa fazer o seu Bullet Journal. Ou usar o que você quiser, né? Assim, ou criar o seu próprio método de organização, né? Através da sua narrativa aí, caderno narrativa. Então, pessoal, aqui na tela a gente está mostrando, né, que todos os nomes das pessoas que se inscreveram e que confirmaram a participação aqui na palestra. E aí a gente vai fazer o sorteio agora. Tudo bem? Pode clicar, Rafael, embaralhar itens. Aê! Rodrigo Fábio Lima de Amorim e Jefter Celestino de Souza Santos. Os ganhadores aí do caderno do nosso evento. Rodrigo e Jefter estão presentes? Querem dar um oi aí nos comentários? Parabéns aos ganhadores. Então, a comissão do evento vai entrar em contato com vocês, Rodrigo e Jefter, e a gente vai enviar, né, o caderno no endereço de vocês, beleza? Pode ficar tranquilo que a coordenação do evento entre em contato, beleza? Bom, pessoal, alguém quer fazer mais algum comentário? Mariana, vamos finalizar? Quer fazer um último comentário, dar uma última dica, alguma outra questão? Eu acho que duas perguntas aqui, assim, que eu acho que talvez seja legal, né? Essa ideia do Bullet Journal de estudos. Eu não faço por matéria, porque eu acho que me confunde mais. Porque a ideia do Bullet Journal, a gente está no aqui e agora, a gente viveu o presente momento, né? Então, eu vivendo o presente momento, da mesma forma que eu não diagramo minha semana, que eu não sei quanto que eu vou escrever, eu não separo páginas para uma disciplina, porque eu não sei quanto que eu vou escrever, né? Tem dia que a gente está afim e tem dia que não. Então, eu, pessoalmente, eu uso na ordem, né? Então, assim, hoje eu anoto a disciplina que eu tive aula. Na hora que acabou essa disciplina, eu já começo a próxima. E aí eu sei que disciplina que é, porque eu coloco cores. Mas não é todo mundo que funciona assim, né? Então, você pode separar o seu caderno, você pode colocar divisórias, né? Mas são sugestões, é porque me perguntaram e eu uso dessa forma. E uma outra pergunta que fizeram é sobre qual que é a melhor gramatura de papel, que tipo de papel que eu indico. Então, também já acho que essa questão, né? Independente do tipo de como é feito esse caderno, né? De novo, eu acho isso muito importante da gente lembrar, são duas coisas. Primeiro qualquer caderno pode ser um bullet journal, então ele não precisa ser pontado, pontilhado, quadriculado, liso, qualquer jeito, pode ter várias cores, sabe? Você pode usar ele todo preto, de papel craft, todo branco, folha reciclada, qualquer coisa. É um lugar que está grampeado ou, né, tem várias folhas reunidas e tem uma capa, é um caderno, você pode usar para fazer seu bullet journal, né? Eu, pessoalmente, eu gosto de usar a gramatura 90, porque eu escrevo muito forte.
Então, não é qualquer caneta, né, lá na minha fase da minha alfabetização, não corrigiram a força que eu uso, né, no papel. Então, se eu pego, por exemplo, um caderno normal, tradicional, que tem a gramatura de 56 gramas, não sei se vocês já viram, mas todo caderno fala a gramatura deles, né, geralmente. Bem um ou outro que não fale. Então, esses normais que a gente compra, que são mais acessíveis, são 52 gramas. Se eu uso esse caderno com qualquer caneta, eu marco 3 páginas na sequência. E não porque a tinta vaza, mas porque eu escrevo tão forte que fica sombra nas outras páginas. E isso me incomodava pessoalmente. Então, quando eu descobri que existiam outras possibilidades de gramatura, né? Então, por exemplo, 120 gramas eu acho muito grosso. É um papel que você vai pagar caro e ele normalmente ele é utilizado para você desenhar, para você mexer com aquarela, sabe? Para você usar essas coisas assim, de desenho mesmo, as coisas mais profissionais, né? Então, eu pessoalmente eu gosto de usar esse meio termo, né? Então, não é aquele 75, por exemplo, que a gente compra papel para a gente imprimir da impressora, mas também não é esse 120, que é aquele trem grosso que quase que ele não dobra direito, né? Eu gosto do meio termo, e aí eu percebi que mesmo eu mudando para essa gramatura, se eu usasse qualquer tipo de caneta, ainda marcava pelo menos 1 ou 2 páginas. Então, eu percebi que um determinado tipo de caneta funcionava para mim, né? Então, de um tamanho. Então, quando ela tem, né, do tamanho 1, eu acho ela muito grossa, né? Porque eu escrevo muito forte. Então, eu uso menos de meio, eu uso normalmente as 0,4, né? Enfim. Mas é algo muito pessoal e, de novo, né? Não pode ser um empecilho, né? Então, 2 coisas que a gente tem que tirar. Qualquer caderno, né, pode ser, qualquer caneta pode ser. Você não precisa ter um estojo colorido de lápis, de caneta, de marcador. Você pode usar lápis de cor, giz de cera, ou nada, né? O meu caderno atualmente ele está basicamente preto e branco, né? Esse caderno de tudo mesmo, sem ser da faculdade. Quem segue lá no Instagram dá para ver que ele basicamente ele tá todo preto e branco e tá tudo bem, sabe? Eu acho que não é isso que vai fazer ele ser mais ou ele ser menos. E essa questão do layout, né? O caderno ele não tem que ser bonito, né? O caderno ele tem que ser funcional. Então ele tem que ser um espaço para você tirar as coisas da sua cabeça e você ficar tranquilo no aqui e agora. Então quando você tira suas ocupações, né? Suas preocupações, você consegue concentrar no aqui e no agora. Então não fica pensando em desenho, em, né, umas coisas que seja bonita, colocar uma flor, é legal, mas assim, isso não é o método em si, né? O método é ele te proporcionar paz, né? E não você ficar mais tensa e ansiosa porque não tá bonito quanto dos outros, né? Então, acho que é o mais importante. Assim. Justamente para ser funcional, né? Justamente para ser um suporte mesmo, né? Como você falou, um auxílio, né? Um cérebro aí para outro cérebro para te ajudar e não para te atrapalhar, né? Mas então é isso, pessoal. Quero agradecer muito, né? A Janaína chegou. Pessoal, que ganhou o caderno. Depois a professora Janaína vai querer olhar para ver se está fazendo aí. Não olhar não, porque é muito pessoal. Mas espero que vocês usem. Beleza. Janaína, quer fazer algum comentário sobre a palestra? Sobre a sua experiência também com o trabalho remoto e a readaptação, reorganização? Então, gente, eu no último ano quase eu entrei em parafuso pela quantidade de coisa que eu tinha de fazer e porque durante esse período a gente não tem aquele horáriozinho mais, né, igual você mostrou do período presencial. E aí eu estou muito perdida, encontrei do nada e o perfil da Mel no Instagram, ela estudou comigo há muitos anos, né, em 2008. E eu comecei também a fazer o meu bullet, então foi aí que surgiu essa ideia de trazer essa palestra para vocês. Tá aqui, ó, para provar que não estou mentindo. Assim, um alívio para mim mesmo. Então, eu espero que vocês tenham aproveitado bastante a fala da Mel. Eu queria chegar no nível de organização que ela tem, mas eu acho que a gente tem que começar, né? Então, eu queria agradecer muito a Mariana, tá, gente? Queria agradecer muito a Mariana pela participação, por ter aceitado a nossa proposta e que essa conversa que faça muita diferença para vocês. Eu e a Fernanda somos da comissão de avaliação do RED, nós que aplicamos aquele formulário no ano passado,
e uma das queixas dos alunos era exatamente essa dificuldade de organização. Agora que no ensino remoto vocês são protagonistas, né? Do horário que você estuda, do horário que você acorda, do horário que você vai fazer suas atividades de lazer, né? Então, eu acho que essa necessidade de compartilhamento de experiências, né? E espero que ajude muito vocês. Nós temos aqui gente de tudo quanto é lugar do Brasil, né? Eu fiquei muito feliz. Gente de São Paulo, Rio Grande do Sul, Paraná, Mato Grosso, Goiás, todo lugar, gente. Então, eu queria agradecer. Eu acho que a divulgação foi bem eficiente. E sigam a Mel lá no Instagram, que lá ela consegue acessar todas as redes dela e tem muita informação bacana. É isso. No Cadernos Narrativas, né? E lembrando, né, Mel, lembrando que os encontros ainda estão acontecendo, né? E os passados também estão gravados lá, é só baixar a playlist. Sim, e tem vários tipos de playlist, né? Então tem a playlist de tudo e tem a playlist por partes, né? Então o livro, né, ele é dividido em 5 partes. Então, se você estiver querendo alguma parte específica, você vai saber qual que é ela, tem o nome dos capítulos, né? Então dá para você acessar só o que você quer, mas eu recomendo que leia tudo, né, para entender, né, o que está por trás do método em si. Sim, muito obrigada, Mariana, obrigada, Janaína. E beleza, pessoal, a palestra vai ficar gravada, né? Teve algumas pessoas que comentaram, que chegaram depois, vocês podem voltar e assistir. Mas então é isso. Obrigada, tchau. Fernanda, só fazer um agradecimento especial para o Rafael, que foi responsável pela transmissão. Bem lembrado. Segundo ele, foi um trabalho de equipe. Obrigada, Joacir, Natan, toda a nossa equipe de TI que nos ajudou. E é sempre uma tensão essas transmissões ao vivo. Mas sobrevivemos a mais uma. Obrigada, Rafael, você é ótimo. Obrigada a todos que contribuíram. Tchau, pessoal. Tchau, gente. Muito obrigada pela presença, pelo convite. A gente continua em contato. Até mais.